foi bondosa e hospitaleira para com o servo do Senhor Eliseu e também seu auxiliar Geazi. E Geazi, ele com Eliseu conversaram acerca daquela mulher. Aquela mulher usou o que ela tinha para ajudar os servos do Senhor e os acolherem em sua casa. Ela disse ao seu marido para que preparassem um lugar, um quarto, para que quando o servo do Senhor passasse por ali, pudesse retirar-se para aquele quarto para descansar. E a palavra do Senhor diz que eles, observando aquela mulher, ela só tinha o seu marido, que estava em idade avançada, ela não tinha filhos. E eles haviam observado isso. Eliseu e o profeta Eliseu e o seu servo, o seu auxiliar, Geazi, observaram que aquela mulher não tinha filhos. E então buscaram uma forma de ajudar aquela mulher sunamita como forma de agradecimento pela sua hospitalidade, pelo cuidado a qual que ela estava lhes tratando. Eles queriam retribuir o que ela estava fazendo. E a palavra do Senhor diz que o profeta Eliseu, junto com o seu moço, porque Geazi, ele falou ao profeta Eliseu acerca daquela mulher. Mas Eliseu estava pensando de que forma poderia ajudá-la. Ela já tinha condições financeiras, ela, mulher, habitava com seu marido no meio do seu povo. Então, eles estavam buscando uma forma para agradecer aquela mulher sunamita. E Geazi disse a Eliseu que ela não tinha filho. E então o profeta mandou que Geazi a chamasse. E quando aquela mulher foi chamada por Geazi, ela se colocou à porta e o profeta Eliseu entregou a ela um recado da parte do Senhor, dizendo: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva, porque para aquela mulher isso era impossível, ela achava impossível que isso acontecesse em sua vida. Há muitos anos aquela mulher já havia se casado, não tinha filhos, e ela pensou que seria impossível, que isso jamais aconteceria. Mas aquela mulher concebeu e deu à luz um filho no tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Aquela mulher, ela teve o seu filho. E a palavra de Deus diz que era no período da monarquia em Israel. A palavra do Senhor diz que nesse tempo em que o período da monarquia, mas Deus tinha seus servos que ali faziam a liderança, servos do Senhor que estavam à frente dos reinos, que lideravam os reinos, glórias a Deus. E a palavra do Senhor diz que ali estava o profeta Eliseu, porque não era em todos os períodos que um rei estava sobre o trono que esse rei temia ao Senhor. Houve reis que não temeram a Deus, mas no tempo de Eliseu, o rei que estava sobre o trono, ele temia ao Senhor e eles viviam bem, a nação estava sendo abençoada por Deus. Ali estava o profeta Eliseu, glórias a Deus, aleluia, e o povo servindo ao Senhor. E quando o Senhor cumpriu
com o que o profeta Eliseu havia dito para aquela mulher sunamita, mas o Senhor aprovou. Relata a palavra do Senhor que depois daquela mulher ter acolhido, hospedado Eliseu e o seu auxiliar em sua casa, e depois de ter nascido o seu filho, Deus então permitiu uma provação na vida daquela mulher. Aquela mulher passou por uma grande provação permitida pelo Senhor. Mas em meio a essa provação, aquela sunamita, ela teve fé para enfrentar aquele momento difícil pelo qual ela passou. A palavra do Senhor que relata sobre essa mulher e também sobre a provação que ela passou. Aquela mulher que antes não tinha filho, mas a provação que passou foi com o seu único filho. Glórias a Deus. A palavra de Deus diz que aquela criança que era o seu único filho, ele veio a falecer. Mas eu quero ler junto com vocês para que vocês entendam de que forma isso aconteceu. Aleluia. Deus permitiu aquela provação, podemos dizer assim, na vida daquela mulher sunamita. O Senhor aprovou. E essa mensagem, o tema dela é sobre quando há fé, porque a fé faz a diferença quando confiamos em Deus. Glórias a Deus, aleluia. E essa mensagem sobre a sunamita, quando o seu filho foi tirado. Glórias a Deus, acompanhe juntamente comigo essa mensagem da palavra do Senhor. Ainda neste mesmo livro, glórias a Deus, aleluia. Santo é o Senhor nosso Deus. Nesse mesmo livro, iremos ler acerca do que aconteceu na vida dessa mulher sunamita, a qual a fé foi provada, mas ela teve coragem e fé para enfrentar aquele momento de tribulação, aquele momento de aflição. E ela soube entender o que estava acontecendo. Glórias a Deus. A palavra do Senhor diz que ela foi provada de uma forma que ela teve grande sofrimento. Glórias a Deus. Quando seu filho morreu, aquela mulher, talvez se fosse outra, eles teriam logo sepultado aquele menino. Mas aquela mulher não. Ela sabia que aquilo que estava acontecendo, ela entendeu que Deus tinha, glórias a Deus, aleluia, Ele iria agir em tudo aquilo que estava acontecendo em sua vida, na sua casa. Ela sabia que Deus tinha um propósito em tudo que estava acontecendo. Deus tem um propósito, aleluia, em tudo que está acontecendo aí na sua vida. Aí no seu lar, Deus tem um propósito em tudo em nossa vida. Glórias a Deus, aleluia. E aquela mulher, ela entendeu. Quando seu filho morreu, depois dele sentir uma dor muito forte em sua cabeça, a criança morreu, o menino morreu em seus braços. E aquela mulher o deitou em uma cama, trancou a porta e foi procurar. Ela foi onde estava o profeta Eliseu. E quando aquela mulher, ela saiu, ela não falou nada a ninguém, nem mesmo ao seu marido, sobre o que havia acontecido. Ela só pediu para um moço, para um servo, preparar uma jumenta e para que a conduzisse até o homem de Deus. Naquele momento de aflição para aquela mulher, mas ela agiu de uma forma que ela demonstrou fé.
Ela demonstrou ter fé e confiança no Senhor porque ela foi buscar o homem de Deus. Ela sabia, glórias a Deus, que através daquele homem de Deus, o milagre poderia acontecer na vida do seu filho. Aquela mulher entendeu, aleluia, que precisava buscar ao Senhor através do homem de Deus, o profeta Eliseu. E ela não mediu esforços para ir até ele, para ir ao lugar certo. Glórias a Deus, aleluia. E teve, glórias a Deus, aleluia, a fé para agir. Ela agiu com fé e o Senhor, por meio desta palavra, Ele fala conosco para agirmos com fé, aleluia, na luta. Agirmos com fé passando pela dificuldade. Agir com fé para enfrentar os problemas, aleluia, glórias a Deus. E aquela mulher teve a fé, glórias a Deus, que fez a diferença, aleluia. A palavra do Senhor diz que aquela sunamita, podemos imaginar que aquela mulher estava angustiada, estava aflita, porque era o seu filho que ela havia perdido. O filho que ela havia sonhado ter, mas que antes não havia conseguido, mas através das palavras do profeta, o Senhor lhe concedeu o filho tão desejado, o filho tão sonhado, tão almejado por ela. Glórias a Deus, aleluia. E ela não aceitou que o seu sonho morresse. Quantas vezes você, devido à dificuldade, tem deixado o seu sonho morrer? Não tem lutado pelo seu sonho. Esta é a forma mais correta, aleluia, de dizer para você. Você não tem lutado por seus sonhos. Não tem, aleluia, se esforçado para alcançar os seus sonhos. Mas em meio à dificuldade você infelizmente, tem desistido. Quantos têm desistido dos seus sonhos, deixando os seus sonhos morrer? Aquela mulher sunamita não desistiu dos seus sonhos, não deixou que nada, aleluia, impedisse a sua bênção, impedisse a sua vitória. Ela venceu obstáculos por meio da fé. Ela foi onde estava o homem de Deus, aleluia, não mediu esforços para ir até ele. Glórias a Deus, ela não sabia, glórias a Deus, se iria encontrá-lo, mas ela teve a fé de ir, aleluia, até o profeta Eliseu. Porque aquela mulher, se fosse outra naquela situação, ela poderia ter desistido do seu sonho. Quando a criança morreu, ter avisado a todos e ter sepultado o corpo do seu filho. Mas ela não aceitou o que estava acontecendo. Glórias a Deus, aleluia, que o seu sonho morresse. Glórias a Deus, e por isso teve fé e foi até o profeta Eliseu. E quando foi até o homem de Deus, ele enviou então Geazi, seu auxiliar. Ele disse que Geazi iria com aquela mulher sunamita, que ele a acompanharia. Glórias a Deus. Mas aquela mulher sunamita, ela queria que o homem de Deus, o profeta Eliseu, fosse onde estava o seu filho. Glórias a Deus. Ela queria que o homem de Deus, o profeta Eliseu, fosse onde estava o seu filho, para que lhe devolvesse a vida. A palavra do Senhor diz, ainda nesse mesmo livro de 2 Reis, acerca do que o Senhor realizou através da fé daquela sunamita. O que Deus fez, o Senhor provou a fé daquela mulher, por meio daquela luta, daquela prova pela qual ela passou. Mas o Senhor também lhe deu vitória através da fé que ela depositou no Senhor, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. O Senhor devolveu o que aquela mulher havia
perdido, glórias a Deus, o seu filho que ela havia perdido, e o Senhor, através da sua fé, o Senhor devolveu, glórias a Deus. A palavra de Deus diz, aleluia, glórias a Deus, que o desejo do coração daquela mulher de ter, aleluia, um filho foi concedido pelo Senhor. Mas depois daquele filho ter crescido, de estar ao seu lado, ter crescido, ela passou pela dor de perdê-lo. Aleluia. Mas aquela mulher, ela não ficou contra Deus, não se colocou contra Deus. Ela apenas deitou o menino em um quarto e foi onde estava o profeta. E a palavra de Deus diz, aleluia, que aquela sunamita alcançou o que ela almejava. Ela não deixou o seu sonho morrer. A promessa de Deus, aleluia, glórias a Deus, o que o Senhor havia lhe prometido, aparentemente, você talvez agora acompanhando essa mensagem, você está dizendo, mas a criança, o menino estava morto. Era para aquela mulher ter desistido. Talvez qualquer outra pessoa na sua situação teria feito isso, teria desistido, mas ela não desistiu dos seus sonhos. O que fez ela não desistir dos seus sonhos foi a sua fé. Aleluia, glórias a Deus. O que fez ela ir, aleluia, ao encontro do profeta Eliseu foi a sua fé depositada no Senhor. Glórias a Deus, que não a deixou desistir da sua bênção, mesmo sabendo que o seu filho já estava morto. Glórias a Deus, aleluia. Leia agora junto comigo, glórias a Deus, essa palavra, glórias a Deus, aleluia, acerca do filho da mulher sunamita. Glórias a Deus, aleluia. Acompanhe junto comigo. Aleluia, glórias a Deus. Quando Eliseu, ele ressuscitou, aleluia, aquele menino. Glórias a Deus, a ressurreição do filho da mulher sunamita. A palavra do Senhor diz, aleluia, glórias a Deus, ainda em 2 Reis, capítulo 4. Continue acompanhando essa mensagem. Fique atento para que você entenda, glórias a Deus, o que o Senhor tem a nos transmitir. O versículo 18 do capítulo 4 de 2 Reis. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros no campo. De repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a sua mãe. O servo pegou-o e o levou à mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Glórias a Deus. Isso nos faz entender que aquela mulher não disse nada a ninguém. Ela chamou seu marido e disse a ele que precisava de um servo para acompanhá-la e de uma jumenta, porque ela iria falar com o homem de Deus. E disse a ele: volto logo. E ele perguntou a ela: mas por que hoje? Não é lua nova nem sábado. Ela respondeu: não se preocupe. Ela disse para que seu marido não se preocupasse, mas não disse a ele o que estava acontecendo. Entenda bem a fé e a coragem daquela mulher sunamita. E ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo que iriam até o homem de Deus, o profeta Eliseu, e que parasse só quando ela ordenasse. E eles partiram para se encontrar com o homem de Deus que estava no Monte Carmelo.
E quando o profeta viu aquela mulher à distância, ele disse ao seu servo Geazi: é a mulher sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela se vai tudo bem. Glórias a Deus. E quando Geazi, ele foi ao encontro daquela mulher e perguntou a ela se ia tudo bem com ela, com seu filho e seu marido, ela respondeu: vai tudo bem. O que fez aquela mulher, mesmo tendo deixado seu filho morto, havia deitado seu filho que já estava morto, havia colocado o seu corpo na cama, no leito de Eliseu, do profeta Eliseu. Ela sabia que o seu filho estava morto, mas mesmo quando Geazi perguntou como vai você, como vai seu marido e seu filho, ela disse: vai tudo bem. Ainda sabendo, glórias a Deus, da morte do seu filho. Entenda bem a fé daquela mulher, glórias a Deus, em meio àquela grande dor, em meio à luta que ela estava passando. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se jogou aos seus pés. Ela se colocou aos pés do homem de Deus. E Geazi veio para afastar aquela mulher, mas o profeta disse a ele: deixe-a em paz. Ela está muito angustiada. Vejo que ela está angustiada, mas o Senhor não me mostrou o motivo, a causa da sua angústia. Porque Deus não havia então revelado ao profeta Eliseu o que estava angustiando aquela mulher sunamita. Ele notou que algo a estava afligindo, estava lhe trazendo angústia, mas ele não entendeu a causa, porque o Senhor encobriu, não mostrando, não lhe revelando. E disse à mulher, e aquela mulher falou para ele: por acaso te pedi um filho? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Então Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém no caminho, não cumprimente, e se alguém cumprimentar, não responda. E quando chegar à casa da mulher sunamita, coloque esse cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino, ela disse ao homem de Deus: juro pelo nome do Senhor e pela tua vida, que se ficares, não irei. Então o profeta Eliseu a acompanhou até sua casa. E Geazi chegou primeiro, colocou o cajado no rosto do menino, mas ele nem reagiu. Então Geazi voltou, ele ia novamente se encontrar com o profeta Eliseu para dizer a ele que nada havia acontecido. Glórias a Deus. E quando viu Eliseu chegando à casa onde estava o menino morto, estendido na cama, ele entrou, ele fechou a porta do quarto e clamou a Deus. E depois deitou-se sobre o menino. Diz a palavra do Senhor no versículo 34. Deitou-se enquanto se debruçava sobre ele, se deitava sobre ele, sobre o corpo do menino. O corpo do menino começou a se aquecer. E Deus lhe devolveu a vida. Quando o profeta Eliseu levantou e começou a andar pelo quarto, ainda clamando ao Senhor. Depois subiu novamente, deitou sobre o menino. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Ele voltou à vida, aleluia. E Eliseu então chamou Geazi para que chamasse a mulher sunamita, e ele entregou o seu filho em sua mão. E ela entrou e prostrou-se aos pés do profeta, se curvando diante dele, glórias a Deus, e pegou o seu filho e saiu dali. Glórias a Deus, aleluia. Esta palavra nos fala acerca da fé da sunamita, nos fala acerca
de uma mulher que não mediu esforços para ir em busca da sua vitória. E ela foi ao lugar certo porque ela foi buscar o servo do Senhor, aleluia, o profeta do Senhor. Ela sabia que através dele um milagre aconteceria na vida do seu filho. Ela havia perdido o seu filho, mas ela não desistiu da sua bênção, não desistiu do seu sonho, não desistiu da sua vitória. E você que está acompanhando essa mensagem, não desista dos seus sonhos, lute pelos seus sonhos, lute para alcançar a vitória, aquilo que o seu coração almeja. Quando Eliseu falou com aquela mulher que ela teria um filho, ela disse: ai, meu Senhor, não mintas para mim. Ela, naquele momento, aquela mulher pensou: isso é impossível, como isso poderá acontecer? Mas o Senhor estava dizendo através do profeta que ela teria o seu filho. E o Senhor cumpriu, mas depois ele aprovou. Glórias a Deus, aleluia. Mas as promessas de Deus estavam de pé, mesmo aquele menino tendo morrido. Glórias a Deus, o Senhor queria mostrar o seu poder, provando aquela mulher sunamita. Glórias a Deus. E Deus tem permitido essa provação em sua vida. Deus tem, por meio dessa provação, provado sua fé, te feito passar por uma experiência, mas o que vai trazer mudanças, fazer a diferença na sua vida, será a sua fé. Porque se você crer, se você confiar, você irá crer na promessa do Senhor e lutar pelos seus sonhos. Você não irá deixar os seus sonhos morrer, não irá desistir dos seus sonhos, por causa da luta, por causa da dificuldade, dos obstáculos que você está enfrentando, porque enfrentamos obstáculos quando queremos alcançar alguma coisa, quando temos um alvo a alcançar, quando almejamos uma vitória. Há obstáculos que temos que enfrentar, mas se tivermos fé para enfrentarmos os obstáculos, as dificuldades que se colocarão, impedimentos que se colocarão no nosso caminho, para nos fazer desistir da nossa bênção, desistir da promessa de Deus, desistir dos nossos sonhos. Se perseverarmos e tivermos fé, iremos vencer os obstáculos através da fé, aleluia. E os sonhos, glórias a Deus, que já morreram, sonhos que, glórias a Deus, aleluia, talvez você esteja pensando agora: já não tem mais jeito para mim, não tenho como alcançar o que desejo, aleluia. Por meio da fé, você, glórias a Deus, aleluia, irá ver seus sonhos realizados. Deus é aquele que também ressuscita sonhos na vida daquele que crê. A sunamita não tinha filhos, Deus lhe concedeu. O que ela achava impossível, Deus fez acontecer. Mas Deus aprovou quando seu filho morreu, mas ela não desistiu. Sabia que o profeta do Senhor, Eliseu, não estava ali, mas ela foi ao Monte Carmelo, onde ela sabia que o encontraria. Não mediu esforços para ir até lá. Ela não murmurou, não reclamou, não falou nada a ninguém sobre o que havia acontecido com seu filho, porque aquela mulher teve fé. Ela não desistiu, aleluia, do seu sonho, e ela foi em busca do homem de Deus, e através da sua fé, aleluia, Deus confirmou a vitória, devolvendo o seu filho. Por isso o tema dessa mensagem fala acerca da fé que faz a diferença, porque quando temos fé, fazemos a diferença aonde quer que formos, por onde passarmos, em tudo que fizermos, faremos a diferença. Não deixe os seus sonhos morrer. Não desista dos seus sonhos. Não desista do que você deseja alcançar. Tenha fé. Por meio da fé, você fará a diferença.
tendo seus sonhos realizados, alcançando vitórias, aleluia, vencendo, glórias a Deus, aleluia, conquistando tudo que o seu coração deseja. Por meio da fé, você irá conquistar, porque você conseguirá vencer tudo aquilo que se colocar no seu caminho para te impedir. Que o Espírito de Deus continue falando ao seu coração por meio dessa palavra. Vamos agora buscar ao Senhor e pedirmos a Ele que nos dê uma fé, que coloque em nosso coração uma fé que nos leve a alcançarmos a vitória. Uma fé que Ele acrescente a nossa fé, nos dando uma fé que nos faça alcançar os nossos sonhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, nesta hora de oração, meu Deus, suplicamos a Ti, ó Deus de poder, Deus de milagre, Deus que é fiel para cumprir com suas promessas, que não volta atrás, que não é como o homem que se arrepende. O Senhor que é fiel, que não é o homem, diz a Tua palavra, o Senhor não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é fiel para cumprir com suas promessas, mas somos provados quando o Senhor quer realizar em nossas vidas promessas, quando o Senhor tem bênçãos e vitória para nos dar, aleluia, somos provados, enfrentamos obstáculos, impedimentos, ó Deus, Deus Santo, Deus de poder, não deixe os nossos sonhos morrer, meu Deus, nos dê uma fé que nos faça alcançarmos a vitória, tudo aquilo que o nosso coração almeja, que essa fé, meu Deus, nos faça alcançar, meu Deus e meu Pai, a bênção que tanto, Senhor, temos buscado. Nos conceda uma fé que por meio dela possamos vencer barreiras, vencer obstáculos, ó Deus, e fazermos a diferença através da fé. Uma fé, Senhor, que nos leve a fazermos a diferença e conquistarmos, ó Deus, as Tuas promessas, a realização dos Seus sonhos, ó Deus, em nossas vidas, porque o Senhor tem sonhos para nós, sonhos que o inimigo, ó Deus, tem tentado, Senhor, meu Deus, destruir. Ó Deus poderoso, não deixe os nossos sonhos morrer. Faz acontecer, Senhor, em nossa vida o que o Senhor tem nos prometido. Nos faz conquistarmos, ó Deus, a bênção, tudo aquilo que almeja o nosso coração. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Antes de me despedir de vocês, peço para você que está acompanhando essa live, para compartilhar nas páginas do Facebook, nos grupos, para que essa mensagem, para que essa live chegue até outras pessoas. E aí no canal do YouTube, você que ainda não é inscrito nesse canal, peço para você se inscrever e também para você deixar o seu like e também clicar nesse sininho aí no canal do YouTube, para que você receba as notificações acerca dos vídeos que serão postados no canal. Que Deus te abençoe, que Ele te recompense e que o Senhor conceda a você tudo o que deseja o seu coração. Não desista da sua vitória, não desista dos seus sonhos, não deixe os seus sonhos morrer, mas tenha uma fé que através dela você faça a diferença. Que Deus vos abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus.